teu estúdio? Vamos lá, quais são as ferramentas de trabalho que tu usa? Eu não sei. Tem duas salas, né? Uma sala onde grava e a outra sala onde a gente está captando, né? Então o diretor e o técnico ficam numa sala e o dublador em outra. Tem um aquário, né, para a gente se ver quando necessário. Na sala do dublador tem uma estante onde fica o texto, né, traduzido ali em papel. Hoje, até com a pandemia, muitas vezes se usa tablet. Lá no meu estúdio a gente divide a tela, o texto de um lado e a imagem do outro, mas a princípio é um texto de papel. A tela, a TV, né, para o cara ver o que ele está dublando, e um microfone só, e um fone de ouvido. Que microfone vocês usam? Alguns, a gente usa lá no estúdio. Eu tenho o TLM-103, tenho um 87, eu tenho alguns shotguns. Você precisa ter alguns, porque tem uns que funcionam melhor em live action, tem outros que funcionam melhor em game, tem outros que tem uns Você fez muito game? Sim, a gente faz. Eu dublar assim, eu fiz poucos até, mas lá no estúdio a gente faz bastante. É legal dublar game? É diferente de animação e filme? Como que é? Tem alguma... Puta, é muito diferente. É diferente? Cara. Eu acho bem difícil. Porque é o seguinte, o game é uma maldade com a gente. Não tem imagem. Você só tem as falas, você só ouve o áudio do cara. Mas você não sabe onde ele tá, como é que é a cara dele, como é que ele articula. Você não sabe nada. Entendi. Não sabe nada. Então aí você tem que inventar na sua imaginação. Exato, todo o você tem que trabalhar muito com a percepção auditiva e sensibilidade. Você vai ouvir e tentar fazer a mesma coisa. Em português. O duro é quando é tipo coreano. As inflexões deles não dão para decifrar se ele está sendo irônico, cínico, bravo e tal. Então, nesses casos, é legal quando tem o cliente para falar, não, isso aqui pra gente é mais doce. Parece que não está sendo no original, mas é. Então, o game é difícil por causa disso. Você não vê. Eu sabia que era só texto, mano. Parece meio ruim assim mesmo, né? É difícil. Mas é só aqui no Brasil que é não, assim? No mundo inteiro. É assim que eles localizam. E tem um lance assim, que normalmente não. É assim. Tem só as tuas falas. Então você não é um diálogo, você não ouve o que o outro está falando, e também não tem no texto. O texto são só as suas falas, os áudios são só as suas falas. Então você ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. Tem que ser normalmente no mesmo tamanho e tal, que é difícil também. E você fica muito sem referência. Então você tem que ter um bom ouvido, uma sensibilidade bacana e um diretor que manja de games, porque isso ajuda. O cara que fala, não, esse tipo de fala aí é quando, sei lá, o jogador tá... já tem, tá precisando de cura, sei lá. Exato, quando é um game cinematográfico também sem ver o que tá acontecendo? Eu fiz um personagem grande, que é o Detroit Become Human, muito legal. Muito legal. Esse é meio cinematográfico. Eu vi algumas cenas. Não a cena pronta, porque eles aprontam o game meio que tudo de uma vez. Então os caras falam, mas por que você tá sem imagem? Porque não tá pronta mesmo. Não tá pronta a dos caras. Eles estão fazendo ainda também. E normalmente o lançamento é meio mundial, né? Então você entra lá no game e escolhe qual é a língua. Então, no mundo inteiro tá sendo feito daquele jeito e tal. Então, algumas cenas que eu vi no Detroit, eu faço o Marcos, que é um androide que começa a rebelião e tal. E aí eu vi algumas cenas... foi demais, cara. Mas, da gravação. Entendi. Tipo, o cara cheio de coisa aqui. Caralho, entendi. Câmera pra tudo quanto é lá. Foi muito legal. Estúdio? Esse foi. Tá bombando, cara. Foi um sucesso aí na internet. Os youtubers adoraram. Os gamers. Os gamers. Fazem aqueles gameplay que eles falam. Isso, exato. Que é o... Detroit, porque eu sei que fosse o canal. É o Detroit. Detroit Become a Human.
Isso, eu faço o Marcos, né? Fiz a voz do Marcos. O Glauco também participou da direção e eu participei aí de 70%. Eu não sei o número correto, 80% talvez. Qual que é o barato do Detroit? Então, Por que a galera tá curtindo e gostando? Eu acho que assim, muitos jogos que a gente faz, eles são jogos de ação. Eles são jogos de vozes de comando. Ataque, não sei o que, gritaria, aquela loucura toda. Games de ação assim, você vive o jogo, você tá imerso no jogo, mas você não... Talvez você não assiste a história. Você vive. No caso do Detroit, e aí é por isso que ele tá fazendo tanto sucesso, ele é um jogo que tem uma carga dramática muito grande, cara. Ele tem um gráfico muito bonito, né? É um jogo exclusivo de PlayStation. E ele é um jogo que você assiste ele em algumas partes. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa tirar você da piscina. O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. E a dificuldade que quando você grava um game, quando você localiza um game que o povo não sabe, é que você não tem a cena. Você não tem a imagem. Como um filme. Você, o ator, né, o dublador, ele tem lá uma planilha de Excel com as frases em português. Na tela. Na tela lá, em inglês de um lado, em português aqui, né, traduzido. E ele também vê a wave, ele vê a tela do técnico. Então ele consegue ver o som, né? Como é que é aquela onda do som. O desenho do áudio. Exato. E aí, imagina, ele tem que gravar 500 falas todas soltas, porque um jogo ele tem bifurcações de finais diferentes. Então ele pode ter salvado a menina pode ter morrido, não sei o quê. Então você grava um final diferente do outro, uma ação diferente da outra, dependendo do que o jogador escolhe. Então, o ator que tá lá dentro, ele tem que confiar demais. Um detalhe, o ator que tá fazendo a voz ali do seu personagem, ele não tem a frase da réplica de quem ele tá conversando, assim como não tem a voz. Ele só ouve as falas dele e só lê o texto dele. Então, se são 500 falas, 500 arquivos que a gente fala, ele escuta o áudio do original e ele vai falar depois em cima daquela wave, que não tem uma boca pra ele preencher lá. Exato. E ele tem que dar uma emoção. Então o ator que tá lá dentro, ele tem que se entregar demais, ele tem que estar realmente entregue, imerso. Ele tem que confiar demais no diretor, porque é o diretor que vai dar o rumo da interpretação, da inflexão. E por outro lado, vai situar o ator do que tá acontecendo. Exato, porque às vezes por uma fala não dá pra você saber. Se for, sei lá, tome isso, pode ser tome isso, pode ser tome isso. Enfim, assim, depende muito e às vezes você não, apenas ouvindo um áudio de 1 segundo, você não consegue entender o que está acontecendo. Uma reação, por exemplo. O cara, se você ouve o original, aí você tem que fazer muito igual, porque você não sabe exato se ele tropeçou, se ele subiu no negócio, se ele se lamentou. Então vai de uma sensibilidade do ator muito grande e de um direcionamento do diretor, no caso, para que o ator chegue, ainda mais nisso que você falou que é uma carga dramática. Esse é demais. Então é fundamental boas atuações. O Detroit, ele tem cenas muito fortes de o androide que sequestra. Assim, a história, na verdade, se passa no futuro, onde tem androide e tudo mais, e aí tem essa briga de humanos versus androides, né? Um futuro não tão longe, 2038. Então, alguns androides têm emoções, né? Eles têm inteligência emocional. Eles sequestram uma criança e você é o policial que tem que interagir ali e tentar salvar aquela criança. Então tem toda uma carga dramática que eles têm que conversar na cena. Só que foi gravado tudo separado, sem um ver o outro, sem as falas baterem uma com a outra. Não sou um modelo único, sou? Quantos Connors existem? Espero respostas de você, Connor. E não perguntas. O jogo tem 3 personagens assim principais. O seu, que é o Marcos, que é um revolucionário, é um androide que é um androide, exato. Ele é mais, ele tem mais ímpeto, ele tem mais vontade. Exato. Assim. Ele realmente entende que eles estão sendo escravizados e ele quer mudar esse mundo. Tem o Connor, que é um policial feito pelo Wagner Fagundes, que ele é um policial androide que é da divisão anti-androides. É meio. Existe todo esse paradoxo que ele vive, né? Que ele é o que tá na demo e é também a primeira fase do jogo. E tem também a Kara, que foi feita pela Flora Paulita,
que é uma menininha que ela, tipo, é um androide de um cara super abusivo, que é feito pelo El, um cara grosso pra caramba. Enfim, o jogo é muito legal, né? Porque nós participamos, o jogo em si foi muito bem feito, muito esperado, eu espero que todo mundo jogue. E a gente teve essa boa sorte de cair, né, pra Unidub, pra você, pra mim, temos essa oportunidade, porque os personagens principais, porque também tem isso, é legal falar, né? Ah, foi pra Unidub, aí o Wendel foi lá e fez. Não é assim que funciona, né? Nós estamos falando de empresas enormes, multinacionais, muito preocupadas com a qualidade final, então existem testes. Então, para esses personagens todos, alguns dubladores, alguns atores fizeram o teste, aí lá fora alguém que não sabe nem qual é a cor dos nossos olhos, que define, que escolhe, e eu tive essa felicidade. Você é o Marcos? Estou com uma menina e outro androide. Tem um ônibus indo pra fronteira e precisamos dos passaportes. Detroit está sob toque de recolher. Tem soldados por toda parte e eles estão juntando todos os androides e mandando para os campos. Acho melhor ficarem aqui um tempo. Talvez tenha razão. É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar. Sabe que os humanos odeiam a gente. Por que protege ela? Ela precisa de mim. E eu dela. Os games, quando vai fazer um game tão grande assim, é claro que não dá pra mandar a ficha técnica dos 530, até porque alguns são pessoas transeuntes. É o soldado que tá passando ali. Ah, sai daí! Agora, os principais, os que têm realmente importância, eles fazem como se fosse uma ficha técnica. Então eles te mandam um PDF, né? Que tem a foto, a imagem do cara. Como é 3D, né? Uma coisa ali, é um render 3D ali, né? E aí você tem ele, ó, ele é um policial, ele é uma pessoa meio grosseira, ele é abusivo, tem tantos anos, ele tem assim. Então você sabe mais ou menos o psique.